Eu recomecei do zero aos 40 e não foi porque a vida não tinha dado certo, foi porque tinha parado de fazer sentido. Fazer por fazer já não cabia mais. Viver no automático começou a me incomodar. Eu comecei a sentir uma necessidade quase que urgente de entender qual era o sentido da minha vida. E junto com isso veio uma percepção bem desconfortável de que o meu tempo nessa vida não era infinito. Eu estava chegando perto dos 40 e pela primeira vez eu senti que metade da minha vida já tinha passado. Eu ainda não sabia explicar, mas ali tinha começado uma busca por propósito, ou como eu entendi depois, uma busca pelo meu Dharma. E foi isso que me trouxe até aqui, até abrir a minha casa, a minha câmera e o meu coração para estar conversando com você hoje. E é essa história que eu quero te contar no vídeo de hoje. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser eu compartilho reflexões sobre ciclos da vida adulta, identidade e esse processo de se reconstruir de dentro para fora. E talvez esse vídeo seja um dos mais importantes que eu gravei até hoje. Bora ver? A ideia inicial desse vídeo era te apresentar o É Tempo de Ser, esse espaço que eu chamo de trabalho. Contar de onde veio esse nome, o que ele significa para mim e o que eu venho construindo aqui nessa casa, no YouTube, em outras no Substack, no Instagram, onde mais? Spotify, em tudo que eu compartilho. Mas olha que curioso, quando eu comecei a revisitar esse lugar que é tão vivo e tão presente na minha vida hoje, eu percebi que não dava para falar do É Tempo de Ser sem falar do que existe por detrás dele. Porque tudo isso daqui não nasceu com uma ideia, nasceu de um processo, de camadas que eu fui acessando, de perguntas que eu não conseguia mais ignorar e que no fundo todas apontavam para a mesma coisa, para um sentido. E aí entra uma virada importante, porque quando a gente fala sobre recomeço, a gente acha que é sobre mudar de vida, mas o que eu descobri é que na maioria das vezes é sobre começar a viver de acordo com algo maior. Hoje eu consigo dar nome para isso, Dharma. Mas calma, que não é nada distante, nem místico, nem inacessível. Na verdade é mais prático e mais confrontador do que parece. Porque no fim, toda essa construção sobre Dharma, que a gente já vai chegar, se resume a uma pergunta muito simples. Se amanhã fosse o seu último dia de vida, onde você estaria? O que você estaria fazendo? Você estaria exatamente onde você está hoje, fazendo exatamente o que você está fazendo hoje? Ou te daria um sentimento de querer sair correndo, desesperado, para estar fazendo alguma outra coisa? Pensa nisso, porque essa resposta fala exatamente se você está vivendo hoje no seu Dharma ou fora dele. O meu processo de recomeço não começou com uma resposta, começou com um incômodo. Eu entrei numa fase popularmente chamada de crise da meia-idade. E eu sei que esse nome carrega um monte de coisa, mas o que eu vivi não foi um colapso. Foi uma crise silenciosa de consciência. Para quem passa por essa fase, ela é cheia de nuances. Inclusive, eu já comecei a explorar esse assunto num outro vídeo que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Mas aqui o ponto é outro. Nessa fase, é como se em algum momento a gente acionasse um outro modo interno nosso que estava escondido. Um modo questionador. A gente passa a questionar a vida e a buscar sentido no que a gente faz. Tudo precisa passar a fazer sentido. As companhias, os conteúdos, as atividades, como eu estou preenchendo meu tempo, tudo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu comecei a questionar. E ali eu percebi uma coisa muito importante. Eu tinha seguido um roteiro até ali perto dos meus 40. Um roteiro que me foi entregue lá na minha infância, um script de como viver essa primeira parte da minha vida. Sobre o que era viver bem, o que era dar certo, o que era ter sucesso. E eu cumpri, desempenhei todos esses papéis. Fiz o que precisava ser feito. Mas em algum momento isso deixou de ser suficiente. Bateu uma pergunta tipo, e agora? O que vem
depois disso, porque eu tinha me dado conta que realmente metade da vida já tinha passado. E pela primeira vez eu comecei a me perguntar de verdade como eu quero viver a segunda metade da minha vida. E foi nesse lugar que a questão do propósito começou a aparecer com muita força. Não como uma ideia bonita, não como uma idealização, mas como uma necessidade, como um chamado. O que eu vim fazer aqui? Qual é a missão da minha alma? E o que eu fui descobrindo nesse processo me impressionou. E aí vem uma grande confusão, porque a gente acha que propósito é uma coisa que a gente busca e encontra. Uma profissão, um talento, um lugar no mundo. Mas o que eu venho entendendo é que propósito não é exatamente algo que você faz. É mais sobre algo que você precisa viver, precisa atravessar. É sobre o que a sua alma precisa experienciar para cumprir a missão dela aqui. E isso nem sempre combina com o que o seu ego quer. E aqui entra um conceito que me ajudou a organizar muito tudo isso. Dharma. Dentro da tradição védica, o Dharma é entendido como a sua lei interna, aquilo que sustenta a sua existência. É o seu papel no mundo, mas não no sentido de cargo ou profissão. É aquilo que a vida pede de você em cada fase, em cada etapa dela. É viver de acordo com a ordem da vida. Viver de acordo com aquilo que é verdadeiro para você, mas também de acordo com aquilo que precisa ser feito. O Dharma não é sobre fazer o que você quer, é sobre fazer o que é correto para a sua trajetória, o que é necessário, o que sustenta. E muitas vezes isso passa longe de ser confortável. E quando eu comecei a entender isso, muita coisa passou a fazer sentido para mim. Por muito tempo eu achei que o meu propósito estava no meu trabalho, na minha carreira, no corporativo, nos cargos. E eu pegava uma carona na missão da empresa. Olha a confusão. E eu me apoiei nisso por muitos anos, até que a vida começou a me puxar para outro lugar. E eu resisti, porque o que começou a aparecer para mim foi cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu casamento. Simples, básico e completamente fora do que o meu ego considerava como propósito. Eu demorei realmente 11 anos para entender que o meu primeiro Dharma, a minha maior missão hoje é a minha família. Óbvio, mas não tanto. Mas quando eu aceitei isso e comecei a colocar energia ali, muita coisa se reorganizou aqui dentro. E consequentemente, onde eu estava colocando energia também. E é aqui que entra uma coisa importante. Quando eu digo que recomecei do 0 aos 40, não é força de expressão. Eu decidi deixar o corporativo, eu fiz um sabático e depois disso ficou claro para mim, eu tomei a decisão de que eu não voltaria para esse modelo de trabalho, que eu realmente gostaria de servir, de deixar a minha contribuição no mundo de outra forma. Mas não foi só isso. Eu decidi antes voltar para dentro da minha casa, para minha família, para as coisas que por muito tempo eu realmente não tinha ocupado. Recomeçar do zero para mim foi isso, foi começar uma nova versão minha, uma nova identidade, mais alinhada com essa segunda metade da vida que estava se iniciando, uma nova identidade muito mais alinhada com a pessoa que eu estava me tornando, com a pessoa que eu queria me tornar naquele momento. Bonito, né? Só que isso implicou em muitas renúncias reais, começando pela financeira. Eu abri mão de um bom salário, de uma carreira sólida, de uma estrutura que me dava conforto, mais segurança, para viver algo que naquele momento ainda não tinha nome, não tinha forma, mas que tinha muita verdade. Eu fico emocionada. Passa um filme pela minha cabeça. Que pecado borrar a maquiagem. Não é todo dia que eu tô assim bonita. Ai, ai. Fortes emoções. Revisitar a história da gente é sempre emocionante. Pra mim é. Sempre me emociono quando eu revisito minhas histórias. Mas emocionar é preciso, por mais pessoas emocionadas no mundo. Foi só depois de entender que o meu Dharma, o meu servir, o meu propósito maior naquele momento era a minha família, que outra porta se abriu. E essa porta, na verdade,
é um espaço interno de clareza. Só depois disso eu comecei a olhar para minha transição de carreira e onde estaria o meu servir para o mundo, o meu segundo movimento de Dharma ou de propósito. E veio com muita clareza para mim que seria compartilhando. Compartilhar o que eu vivi, as travessias, os aprendizados, não como professora, mas como uma companheira de jornada que talvez esteja 2 passos na frente, que possa com humildade inspirar, caminhar junto. E foi desse lugar que nasceu o É Tempo de Ser. O É Tempo de Ser nasceu como um convite a voltar ao essencial, a soltar o que já não sustenta e a começar a valorizar o que de verdade sustenta a vida hoje. Um convite a sair do automático, dos anestesiamentos que a gente vive e voltar a sentir, a viver a partir do coração, na era do fazer, do ter, do produzir, do quanto você ganha, do quanto você entrega, do quanto você dá conta. É tempo de ser, é um convite a pausar, a deixar a performance por um instante e respirar. E nesse respiro, lembrar de algo muito simples. Antes de qualquer coisa que você construa, conquiste ou prove, você já é. E a verdade é que chega um momento que não dá mais para ignorar isso. A vida começa assim a pedir mais presença, mais verdade, mais coerência. E o que antes era suficiente já não encaixa mais. É tempo de ser nasce exatamente desse lugar, não como uma ideia bonita, mas como um chamado, um lembrete de que o tempo não é infinito e de que a vida não espera a gente se organizar com perfeição para começar a viver. E ao mesmo tempo, não é tarde. Nunca foi. Porque enquanto você está aqui, sentindo, questionando, percebendo, ainda é tempo. Aliás, é tempo. Sabe por quê? Porque sempre é. Enquanto a gente estiver respirando, até o último dia, é tempo. Tempo de olhar com mais honestidade, tempo de parar de adiar, tempo de viver o que está pedindo espaço aí dentro. Então hoje, se eu pudesse deixar uma única coisa, seria isso. Propósito não é algo que você decide, é algo que você vive e que provavelmente já está aí, na sua frente, na sua vida, só esperando você agir. O Dharma, o seu propósito, é o seu próprio caminho. É o que a vida coloca na sua frente para você atravessar. E na maioria das vezes isso não é nada glamouroso. É aprender a viver bem dentro da família que você nasceu. É atravessar os desafios que chegam junto com isso. É entender que você não precisa amar tudo o que faz, mas precisa fazer. É cuidar dos filhos e cuidar bem dos filhos, porque é isso que está na sua vida hoje. É parar de querer fugir da sua realidade e começar a vivê-la de verdade, com as luzes e com as sombras que ela apresenta, com as dores e com as alegrias que isso envolve. Viver o Dharma é entender que você está exatamente onde você está, porque é exatamente isso o que você precisa viver hoje. E fazer isso com o peito aberto, com coragem e com o olhar de aprendiz e com a resiliência que a vida pede. E no meio de tudo isso, ir descobrindo alegria nos pequenos grandes milagres que vão acontecendo no caminho. Por aqui, todos os dias, o meu Dharma tem sido cozinhar o jantar, lavar louça e estudar para as provas do 7º ano. É o que é. Cuidar das plantas, passear com o cachorro, arrumar a cama, fazer o que tem que ser feito com excelência e aprender a partir desse lugar. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal e me deixa aqui nos comentários se tem algum assunto mais específico que você acha interessante a gente aprofundar, para me dar ideia de próximos vídeos. E se você sente que está num momento de travessia, eu criei o Ritual Entre Ciclos exatamente para isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu consigo olhar para minha história e dizer, sim, eu estou recomeçando.
aos 40. Mentira, aos 41. Criando a segunda metade da minha vida. Não porque eu quis simplesmente mudar, mas porque tinha uma voz dentro de mim que não me deixava descansar. E hoje eu entendo que essa voz era um chamado do Dharma, do propósito, da minha alma me convidando a viver o que ela precisava viver nessa existência. E eu tenho todas as respostas? Não, definitivamente não. Mas eu tô aqui, disposta, com o coração aberto. Rindo de nervoso, rindo de nervoso, rindo de nervoso. Porque não é fácil. É bonito, mas não é fácil. É mais fácil, sim, viver no automático. Eu tenho percebido que quando a vida toca nesse lugar de propósito do Dharma, a gente volta pro essencial, pro que realmente importa. Então, não é um movimento grandioso, não é um movimento performático, mas é revolucionário. Porque mexe com as estruturas que a gente tinha como referência e com o que a gente acreditava até então. Te tira da zona de conforto e te coloca diante do desconhecido. Mas talvez seja exatamente aí onde uma vida verdadeira realmente comece, no essencial. E talvez agora o ponto não seja sair daqui buscando um grande propósito, mas começar a observar o que a vida já está te pedindo hoje, o que está na sua frente que precisa ser vivido, cuidado, atravessado e que você talvez ainda esteja ignorando. Às vezes o propósito não vem como um plano claro. Às vezes ele vem como função mesmo, como uma tarefa, sabe? Que muitas vezes vem como uma pessoa doente para você cuidar, um pai, uma mãe, um avô, um parente próximo, como algo que aparece no caminho e que, de alguma forma, é seu para cuidar. E talvez o seu próximo passo não seja descobrir tudo, mas apenas parar e abrir o coração, se colocar à disposição e olhar com mais honestidade para o que já está aí, porque muitas vezes o que você está buscando já começou a te encontrar. Um beijo e até breve.